Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta terça-feira, 23ª semana do tempo comum. Te convido a começar o seu dia mais uma vez, olhando para o seu universo interior, valorizando este lugar, ressignificando, não permitindo que este lugar seja território da tristeza, do vazio, mas seja um lugar de luz, de sentido da vida, de encontro com Deus. Só é possível tornar este lugar da alegria, da ressignificação, da luz plena, quando nós permitimos que coração e mente se torne um mesmo universo e não mundos paralelos. A maneira de fazer estes dois lugares unidos um só existe uma maneira, é através da nossa respiração consciente. Por isso não tenha medo, faça isso com frequência, inspire e lentamente solte este ar, dê função aos seus pulmões. Os nossos pulmões são usados muito pouco, porque você pouco respira. Inspire com frequência. Encha o seu diafragma e libere lentamente este ar. Isso dá vida ao corpo, à mente, ao ser. Faça isto e vibre a vida. Meditemos o texto que nos é dado. O texto, mais uma vez, é Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou em um lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, podemos ler esse texto, meditá-lo em 3 partes. É continuação do evangelho de ontem. Ontem terminava o evangelho dizendo que os mestres da lei e fariseus saíram dali buscando uma forma, uma maneira de eliminar Jesus. Porque ele tinha curado o homem da mão seca em dia de sábado. E hoje o texto diz que, a primeira parte, que Jesus foi para a montanha rezar. Fazia isto com muita frequência. Ia ao encontro do Pai.
Era ali que ele se fortalecia, era ali que o seu projeto se tornava claro, na presença do Pai. Jesus também, sempre que precisava tomar uma decisão ou fazer uma escolha, ele passava esta noite toda em oração. A oração que Jesus realiza, o texto sugere que é uma oração silenciosa. É uma oração de conexão com os céus. Esta oração que eu começo todos esses vídeos, que você pode talvez não gostar, mas é esta maneira que Jesus rezava. Jesus não rezava gritando. Jesus não rezava pulando. Jesus rezava em silêncio. Um silêncio habitado por Deus. E é esta oração que este evangelho hoje destaca. A noite inteira em oração. Isso fazia Jesus se encher ainda mais de convicção, de força, para assim continuar o projeto do Pai. A segunda parte do texto mostra que Jesus desce no amanhecer. E ao descer, reúne todos os discípulos e ali escolhe 12. E dar o nome para cada um. Chamar pelo nome significa conhecer, ter posse sobre aquela pessoa. Jesus chama cada um pelo nome. Isso faz com que cada um seja individualizado. Cada um tem um lugar individual no coração de Deus. Apóstolo significa esta palavra aquele que conviveu com Deus. Não só conviveu, mas aquele que imitou, aprendeu com Jesus. Apóstolo é somente aquele que Jesus escolhe e convive com ele. Aqueles que não conviveram com Jesus, que foram chamados por ele, não são chamados de apóstolos, mas sim discípulos. O único que foi chamado por Jesus e não conviveu com ele, historicamente falando, foi Paulo. Mas Paulo vai dizer em suas cartas que eu me chamo de apóstolo abortivo, porque justamente não conviveu com Jesus histórico. Assim, todos aqueles que hoje se auto-intitulam apóstolo são, na verdade, pseudo-apóstolos, porque os verdadeiros apóstolos foram aqueles que conviveram com o Mestre, nenhum outro. A terceira e última parte do texto destaca que Jesus já começa a ensinar aos seus discípulos fazendo, agindo. Todas as cidades vizinhas da Sidônia, de Tiro e do litoral levam seus doentes para onde estava Jesus, para que ele curasse, e ele cura todos, e todos voltam para casa satisfeitos. Diz o texto que a multidão toda procurava tocar nele, pois uma força saía e curava todos. É este Deus que os apóstolos são chamados agora a ser imitadores. Jesus não ensina a partir de teorias. Jesus ensina a partir de uma prática. Aprendamos com Jesus e sejamos imitadores de suas ações. E assim estaremos sendo verdadeiros discípulos do Mestre. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.